Ruim aí para o senhor Eduardo Bolsonaro. Olha só, uma matéria da agência pública mostrou aí com provas que o Eduardo Bolsonaro, numa viagem que já está sendo investigada, a investigação já está na mesa do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o meu amigo Léo Bastos, da TV Repensar. Aliás, quem quiser se inscrever, eu deixo na descrição o link da TV Repensar, que é o canal dele no YouTube. Ele fez uma denúncia ao Ministério Público Federal sobre a viagem que Eduardo Bolsonaro e vários outros bolsonaristas fizeram aos Estados Unidos. Já está na mesa do Gonet. E o que foi provado agora pela agência pública? Os bolsonaristas usaram essa viagem para negociar, articular com deputados republicanos, republicano é o partido do Donald Trump, sanções ao Brasil. Eles querem que os Estados Unidos imponham sanções ao Brasil como país, ou seja, que o Brasil sofra economicamente, porque eles dizem que o Brasil está numa ditadura de esquerda. E agora eu vou te falar. Quando você vai ver a argumentação dos bolsonaristas com os deputados norte-americanos, olha, é um nível baixo, assim, de baixeza que eu fiquei... eu só não fico chocado, porque deles a gente espera tudo do ruim e do pior, mas olha, eles querem pôr sanção ao próprio país. É uma loucura. Eu fico também chocado o seguinte, o que os bolsonaristas estão fazendo é crime de traição à pátria, tá? Você negociar com um governo estrangeiro, no caso, mas não é o governo porque o Trump não é o presidente, são parlamentares. Os Estados Unidos, como o Brasil, tem 3 poderes. O judiciário, o executivo e o legislativo. Eles estão negociando com o poder legislativo dos Estados Unidos da América sanções ao Brasil. É isso. Isso é traição à pátria. Isso aí dá 30 anos de jaula. O Gonet está investigando não apenas isso, ele está investigando também o fato dele ser usado dinheiro público para irem todos de primeira classe e ficado lá em hotéis aí, 5 estrelas, a diária do hotel aí, a diária média, estava entre 800 a 1.200 reais a diária. Thiago, mas Estados Unidos é em dólar, pois bem, mais de 200 dólares aí a diária do hotel, então tudo pago com o nosso dinheiro. Para cometer crime de lesa pátria, vai pegar mal, muito mal. Então aí Eduardo Bolsonaro, Magno Malta, Júlia Zanata, Gustavo Geyer, André Fernandes e outros aí, Zé Trovão, olha, vão ter um problema gigantesco. Eu lembro que eu falei aqui, ainda antes, no começo do ano passado, o Gustavo Geyer foi aos Estados Unidos e ele fez um vídeo que eu já mostrei aqui inúmeras vezes, não vou mostrar de novo, em que ele falava que o Brasil é uma narcoditadura e que, na verdade, quem comandava o Brasil era o PCC e que o STF é o braço judiciário dessa narcoditadura. Ou seja, o Lula é um presidente fantoche que serve ali ao PCC, que está com os traficantes de drogas, e o Alexandre de Moraes, que segundo eles já foi advogado do PCC, ele é o braço judiciário, como se o Alexandre de Moraes fosse o único ministro do STF. Não tem 11 lá não, só tem um para eles. Aí, olha só o que aconteceu no Congresso Nacional ontem, para você falar, caraca, Thiago, eles já pararam com essa história. Será que pararam mesmo? Ontem, Congresso Nacional, os bolsonaristas convidam um jornalista chamado Davi Agape. Eu fico pasmo que esse cara não saiu preso do Congresso Nacional. Olha o tamanho da fake news que ele divulgou lá no Senado Federal. Vamos lá, na frente de todos está sendo disseminado isso nos grupos bolsonaristas. Olha, está sendo compartilhado igual água no deserto. Está indo para todos os lados isso aqui nos grupos bolsonaristas. Eu não vi nenhuma reação aí por parte da esquerda, viu? Quanto a isso. Vamos lá. Que, inclusive, eu escrevi uma reportagem sobre isso, que o apoio das facções a Lula não é novo, ele é antigo. Vem desde a década de 90, década de 80. Esta facção, inclusive, chegou a colocar uma bomba num prédio privado, na Bolsa de Valores, coagiu familiares de presos